Bom dia a todos os irmãos, todos que nos visitam. Um bom dia para todos. É uma alegria estarmos todos juntos, todos reunidos, sem ter que estarmos separados em dois cultos. Eu estou muito alegre e muito grata a Deus por isso, por poder ver-vos a todos e podermos estar a celebrar em conjunto num só culto. Graças ao Senhor por isso, porque conseguimos realmente alcançar esta situação agora. E eu então convido a todos aqueles que puderem para ficarem de pé. E vamos então celebrar e louvar o nome do Senhor. E vamos fazê-lo primeiramente com a leitura de um salmo, que é o Salmo 150. E este salmo está projetado, podemos seguir e podemos até lê-lo em conjunto. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufo e com danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, tudo quanto tem fôlego. Ou seja, tudo aquilo que tem vida, não só nós, mas toda a criação também louva ao Senhor. Então é uma alegria nós podermos estar aqui a louvar ao Senhor com as nossas vozes, com a nossa atitude, com o nosso coração, com os instrumentos que temos disponíveis. É uma bênção, é uma alegria. E Deus agrada-se do louvor, com toda a sorte de instrumentos, todo o tipo de instrumentos, como fala neste salmo, nós podemos louvar e Deus agrada-se disso. Então vamos continuar a louvar ao Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É teu povo. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido,
as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Nós somos povo santo, separado por Deus, pela graça, pelo sangue do Senhor Jesus. E o nosso Deus é o nosso Pai querido, como nós acabámos de cantar. E nós, em qualquer lugar, nós podemos dedicar a nossa adoração, o nosso louvor ao nosso Deus. Deus não está limitado a esta casa de oração, não está limitado a qualquer templo, mas Ele habita em nós, que somos templo do seu Espírito Santo, e Ele encontra-se em qualquer parte, e em qualquer parte, em qualquer momento do nosso dia-a-dia, nós podemos estar a louvar e a adorar ao nosso Deus, porque Ele não habita em tendas, Ele é incomparável, e é isso que nós vamos cantar de seguida. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, a expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, a expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável. Senhor, tu és, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Nosso Deus e Pai, que realmente as nossas almas possam estar apagadas a Ti. E a nossa fé, a nossa confiança possa estar somente fundada em Ti, Senhor. Não nas circunstâncias, não naquilo que nos envolve, Senhor, mas somente, Senhor, em Ti, Senhor Jesus. Graças, Pai,
porque Tu és o nosso Pai, és o nosso Salvador, Tu és juiz sobre as nossas vidas, Tu nos corriges, Tu nos sustentas, Tu cuidas de nós. Obrigada, Senhor, por seres o nosso Pai, o nosso Salvador. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. E vamos continuar a louvar e a celebrar. E temos também o privilégio de dedicar ao nosso Deus os dízimos e as ofertas que vão ser levantadas. E eu peço ao irmão Slava e ao irmão Rogério que nos possam auxiliar no levantamento das ofertas. E que seja para a honra e para a glória do nosso Deus. E com gratidão no nosso coração, porque lhe estamos a devolver aquilo que Ele nos tem dado. Graças ao Senhor. Senhor, quero louvar-te mais e mais, Senhor, buscar a Tua vontade, Tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para Ti, as flores do campo mostram Teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos. Quero servir-te mais e mais, Senhor. Quero servir-te mais e mais, Senhor. Buscar a Tua vontade, Tua graça conhecer. Quero servir. As aves do céu cantam para Ti, as flores do campo mostram Teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos. Quero amar-te mais e mais, Senhor. Quero amar-te Senhor, buscar a Tua vontade, Tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para Ti, as flores do campo mostram Teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos. Os irmãos podem se sentar. Uma vez mais, bom dia a todos. Quem está connosco hoje, e temos quem nos visite, que se sinta muito bem, e temos a alegria, o prazer, o privilégio de olhar para a palavra do nosso Deus. Ao longo de todo este mês de setembro, iremos estar a enfatizar o texto que está em primeiro livro de Samuel. E iremos olhar para a vida de David. Antes de ser rei, e antes dele ser coroado como o soberano em Israel, olhar para a sua vida e ver como estes momentos, estes relatos, nos estimulam a sermos mais do que vencedores. Queremos vencer pela fé
em Jesus. E hoje convido a que possamos abrir as nossas Bíblias em 1º livro de Samuel, capítulo 16. 1º livro de Samuel, capítulo 16. Olhar para a vida de Davi na casa de Saul e olhamos para um relato que não teve nada de fácil. Não foi uma vida fácil. Antes de Davi ser coroado rei, a vida dele não foi, numa linguagem muito nossa, um mar de rosas. Mas olhemos para os versículos 14 e 16 e percebemos que a vida de Davi na casa de Saul começou num tempo conturbado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 14, 15 e 16. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Percebem quando digo que não surgiu, não começou num momento bom, num bom momento? Leiamos somente a primeira frase do versículo 14 e podemos perceber que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E aqui começa um tempo não conturbado, mas um tempo difícil, um tempo caótico, um tempo em que nós nem sequer queremos imaginar porque não queremos viver. E olhamos para a primeira frase do versículo 14 e então agora encontremos a entrada em cena de Davi. Saul estava a ser um mau rei, um homem que foi revelando que não se preocupava tanto com o reino, não se preocupava tanto com a obediência a Deus, mas com questões supérfluas e materialistas. Quando o pastor Isaías pregou no 3º domingo de agosto, ele recordou aquele texto em que Saul e os seus homens pouparam o melhor que não deviam ter poupado. Pois bem, Saul estava longe de Deus e começava a olhar para questões materialistas, para questões muito suas. Um rei impaciente, um rei rejeitado. E então o versículo 14 diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Ele já não estava mais em comunhão com Deus. Ele demorou a perceber o que deveria de fazer e ainda assim manteve-se na sua linha. Apesar de corrigido, apesar de ensinado, Saul estava fora, estava longe da vontade de Deus. Versículo 14. Pois bem, já não tinha qualquer relação com Deus. E diz-nos o versículo 14 que um espírito mau o atormentava. Saul estava perturbado, estava confuso, estava a passar por momentos muito difíceis. Ele já estava desorientado, não sabia o que fazer e tudo o que fazia parecia errado e tudo o que não fazia parecia pior ainda. Ou seja, Saul estava enredado em confusões, em problemas, em conflitos. E neste momento, diz-nos o texto bíblico, e vamos continuar a olhar, diz: atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Agora eu gostava de chamar a atenção no versículo 15. Os seus criados, criados de Saul, ousam falar com o rei e fazem-lhe uma proposta, e fazem-lhe uma sugestão. Quando estiveres novamente numa situação destas, numa situação difícil, numa situação de crise, de tormento, de perturbação, permite que um de nós, dá-nos uma palavra, e um de nós vai encontrar-te a alguém para tocar. A alguém que toque. Versículo 16. Um homem que saiba tocar a harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então tocará com a sua mão e te acharás melhor. Depois que o profeta Samuel ungiu o futuro rei para aquele povo, ainda que não o soubesse, Saul foi dando sinais de estar cada vez mais afastado de Deus. E este versículo 14 é prova disso. O espírito atormentado, as alterações de humor tornaram-se cada vez mais frequentes. E ainda que Saul não percebesse, os seus mais próximos, versículo 15, perceberam. Então eles fazem esta sugestão. Os dias de Saul, versículo 15, estavam a ser desgastantes para todos.
para o rei e para quem está à sua volta. E repito, esta sugestão do versículo 16, pode parecer muito humana. Muito humana. Nós temos aulas de reflexão, de meditação, temos técnicas de respiração para ficarmos mais aliviados. Enfim, temos tantas e tantas ofertas para nos sentirmos bem. Eu gostava que olhássemos para o versículo 16. Sempre que estivermos numa situação tensa, reparem bem. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Quando estivermos tensos, perturbados, quando estivermos numa sucessão de problemas, é bom procurar ajuda em Deus. Os servos do rei Saul procuraram alguém que soubesse tocar para acalmar o rei. Procuraram alguém que soubesse tocar a harpa para tranquilizar, para amenizar aquela perturbação. E, olhando para o versículo 16, sabemos que essa perturbação só é vencida pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Então nós necessitamos de procurar a paz com Deus. Não a paz na reflexão, na meditação, não, mas precisamos procurar a paz exclusivamente em Deus. Sabemos que é o Espírito Santo que nos tranquiliza. Sabemos que é o Espírito Santo que nos faz ser mais do que vencedores. Sabemos que é Ele que no momento da perturbação traz a calma. Sabemos que é o Espírito Santo que no momento da angústia, no momento da desorientação, é Ele que traz o discernimento. É Ele que nos traz o silêncio. Ou é Ele que nos traz a palavra certa. Então nós precisamos de procurar paz em Deus. A calma que necessitamos está exclusivamente em Deus. E agora gostava que olhássemos somente para o versículo 15. Quantos de nós precisamos de uma voz assim? Estamos a passar por algum momento complicado? Precisamos de nos reunir, de nos rodear de pessoas que nos tragam uma sugestão, uma proposta de calma. Se olharmos para o versículo 15, encontramos os criados, os servos de Saul, preocupados com o Senhor, preocupados com o rei, e disseram: nós temos aqui uma proposta para teu bem. Nós precisamos estar rodeados destes criados de Saul que reconheçam que nós não estamos bem. Não para nos atirar para baixo para dizer: estás mal, estás cansada, estás com um ar muito fatigado, já não aguentas mais, estás mesmo envelhecida, estás envelhecido. Precisamos de alguém que nos diga: procura a paz em Deus. Vamos pedir a Deus que traga paz. E precisamos também de ser essas pessoas. Não precisamos de quem nos atire lá para baixo, de quem nos faça reconhecer que estamos velhos, cansados, enrugados, sem sono e sem por aí. Precisamos de alguém que nos faça apontar o dedo para Deus. Vamos buscar alguém. Vamos buscar a paz em Deus. Se algum de nós está a passar por um momento complicado, perturbado, eu hoje quero convidar: procure a paz em Deus. Coloque diante do Senhor esta dificuldade, esta perturbação, mas deixe que seja Deus a tomar o lugar mais importante na sua vida. Nós não necessitamos de nos arrastar pela rua em sofrimento para dizer: aqui está um verdadeiro crente, aqui está uma mulher que depende de Deus, que não se importa de sofrer. Nós necessitamos de procurar a paz de Deus. Não necessitamos de viver atormentados. Não necessitamos de viver em perturbação completa. Aliás, o Senhor Jesus diz que Ele é a nossa paz, não é a nossa perturbação. Então, coloque diante de Deus o problema e busque em Deus a solução. É bom ter esta companhia, é bom ter esta voz, é bom ter estas vozes, aliás, do versículo 15. Vamos encontrar a paz, vamos encontrar algo que te tranquilize e que esta pessoa seja Deus. Avançando, versículos 17 e 18, os dias de Davi na casa de Saul começaram com momentos conturbados, mas os versículos 17 e 18 já revelavam uma maturidade espiritual
enorme. Se não lemos os versículos 17 e 18. Então disse Saúl aos seus servos: buscai, pois, um homem que toque bem, e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um tal de Jessé, ao filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa e é valente e vigoroso, homem de guerra e prudente em palavras e gentil de presença. E o Senhor é com ele. Irmãos, leiamos somente o versículo 16. Vejamos como esta característica para tranquilizar Saúl não é considerada. Apenas nos diz o versículo 16: permite, ó rei, que nós, um dos teus servos, busque um homem que saiba tocar a harpa, e que será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. E esta é uma alternativa, uma solução muito humana, muito nossa. Põe uma música mais relaxante. Mas agora vejamos, Saúl, versículo 17, sim, autoriza, permite, vão então buscar alguém que me traga paz, que me traga um descanso, que acabe com a minha confusão. Versículo 18, então um dos moços disse: eu conheço um filho de Jessé, de Belém, sabe tocar, e agora vejamos as características. É valente e vigoroso. Não sei se alguma tradução usa palavras diferentes, mas os irmãos estão a acompanhar. Valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença. Ora, esta descrição é... Os irmãos a perceberam se eu fiz de propósito, não fiz? Como é que termina o versículo 18? Podem dizer. O Senhor era. Irmãos, podemos ter a melhor das definições, a melhor das apresentações. E o versículo 18 é extraordinário. Vamos ler como é bom nós termos alguém na nossa presença, na nossa companhia, que nos atenção, que reúne estes requisitos. Sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e gentil de presença. E só nesta, prudente em palavras, nós dizemos logo: fica aqui ao meu lado. Mas... diz-nos, sabe tocar, era aquilo que Saúl necessitava. Mas reparem como termina o versículo 18. O Senhor é com ele. Os pedidos de ajuda nunca devem ser negligenciados. Nem tampouco aqueles avisos. Talvez estejas a necessitar de parar um pouco. Talvez estejas a necessitar de outro tipo de ação, de companhia, de comportamento. Saúl não negligenciou a palavra que lhe foi dita. E ele necessitava de ajuda. E mesmo que não funcionasse à primeira, podia funcionar à segunda, à terceira, e os seus mais próximos estavam interessados em que funcionasse, nem que fosse à 27ª vez, mas eles queriam que o rei tivesse paz, porque também eles teriam paz. E o versículo 18, lá está aquela descrição tremenda, mas termina: o Senhor é com ele. E é esta maturidade espiritual que se destaca em Davi. É esta maturidade espiritual que já distinguiu Davi antes de ser rei. E é aqui que nós podemos perceber que este herói da fé, que não necessitamos de desempenhar cargos importantes na gestão da nossa empresa. Não precisamos estar lá no topo, na hierarquia da gestão autárquica, nas próximas eleições. Nós não precisamos de ser nomeados para qualquer cargo de importância no governo. Nós precisamos, versículo 18, de ter a melhor das companhias. E o Senhor é com ele. Nós precisamos de revelar uma maturidade espiritual, seja no emprego, seja agora no final das férias, seja onde for, versículo 18. A nossa maturidade espiritual deve também estar dentro daquelas características que nos definem, que nos representam. Davi sabia tocar muito bem. Davi era ponderado nas palavras. Davi tinha uma boa apresentação. Davi era forte. Mas Davi tinha uma maturidade espiritual que se destacava. Até agora, Davi nem conhecia a corte, não tinha desempenhado qualquer cargo, qualquer tarefa longe de casa. Era um pastor que tocava muito bem a harpa. Mas, versículo 18, era notório que Deus o acompanhava. Ao contrário de Saúl, este músico podia ser identificado
como alguém a quem o Senhor tranquilizava, a quem o Senhor capacitava. Irmãos, e esta é a descrição de um vencedor. Não sabemos tocar, já não estamos na identificação do versículo 18. Às vezes nós podemos estar a passar uma fase menos boa em que não nos achamos com uma boa imagem, já não estamos no versículo 18. Se nós lermos o versículo 18, ele é valente e vigoroso. Às vezes já não temos tanta valentia, já estamos mais naquela fase de ficar mais sentados ao invés de ir. Mas eu gostava que a última frase do versículo 18 caracterizasse a nossa semana. E o Senhor é com ele. Podemos não ser valentes, podemos não ser bonitos, podemos não tocar muito bem, mas o Senhor é connosco. E esta é a característica de um vencedor. Ter Deus a acompanhá-lo. Estar onde Deus quer que eu esteja. Ir com Deus e estar sempre a destacar a presença de Deus na minha vida. Mais do que as habilidades, as virtudes físicas, vamos desenvolver a maturidade espiritual. Vamos desenvolver a nossa comunhão com Deus. Permita que o Espírito Santo conduza os seus passos de forma a dar um bom testemunho de que é uma vida vitoriosa. A dar um bom testemunho nas palavras que escolhe, nas escolhas que faz. Em cada momento que esta última frase do versículo 18 possa revelar, possa identificar cada um de nós. E o Senhor é com ele. As férias estão quase a terminar para os estudantes. Eu não volto a dizer esta frase hoje, pronto. Mas temos de estar preparados para o regresso, para as rotinas iguais às do ano passado, umas diferentes. Mas em todos estes momentos, o versículo 18 tem de revelar que nós somos espiritualmente maduros, de que estamos na melhor das companhias, de que estamos identificados com Deus, de que somos identificados como servos, como vasos usados por Deus. Há pouco estávamos a cantar: quero louvar-te, quero servir-te, quero amar-te. E isto destacou-se em Davi. É claro que se destacou a sua capacidade, a sua habilidade musical. É claro que se destacou a sua presença física, a escolha ponderada das suas palavras, a sua valentia. O Senhor é com ele. Irmãos, que a maturidade espiritual nos caracterize ao longo desta semana. Vamos avançar versículos 19 até 21. E Saúl enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saúl pela mão de Davi, seu filho. Assim, Davi veio a Saúl e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. A vida de Davi na casa de Saúl foi cativada. Cativou o amor do rei. Se olharmos para o versículo 19, encontramos o rei a dar uma ordem a Jessé. Não lhe explica porque é que Davi tem de ir para a presença do rei. Estamos a ler versículo 18. O que é que Saúl diz? Alguém pode ler, por favor? Versículo 19, perdão. Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Há alguma explicação a mais? Eu preciso dele, eu quero que ele toque, eu quero que ele seja o ministro da agricultura do meu reino, eu quero que ele seja o secretário de Estado das ovelhas. Não, pois não. Não tem de dar explicações. Manda-me o teu filho, Davi, esse que está com as ovelhas. Vejamos no versículo 20 o que Jessé faz. Jessé tem ali uma reverência, um cuidado, que não sendo um homem rico, não sendo um homem com tantas posses como o rei, se fosse ao contrário, o rei enviar esta comida, este presente para Jessé, até ficaria bem. Saúl tinha muito. Mas leiamos o versículo 20. Um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saúl por mão de Davi, seu filho. Depois daquela recomendação, o rei agora ordena a Jessé: envia-me o teu filho que está com as ovelhas. Agora vamos imaginar o que terá passado pela cabeça de Jessé.
Porque que ele quer? Não há explicação. O que é que o rei quer do meu filho? Talvez apreensão. Talvez uma felicidade. O meu filho vai para a corte do rei. O meu filho vai estar diretamente com o rei. Talvez algum orgulho. É o meu filho, não é o vosso filho. Ou algum medo. O que será que o rei quer do meu filho? Mas o versículo 20 diz-nos que ele não só enviou Davi, como enviou com um presente. Este respeito pelo rei. Jessé tem aqui uma característica que agora para nós pais que aqui estamos, esta devemos desenvolver. Ainda que os nossos filhos já sejam maiores, casados, autónomos, tenham a sua vida feita longe, nós pais temos a responsabilidade de sermos um exemplo de obediência. Jessé não duvidou, Jessé não vacilou, ele obedeceu e confiantemente ele enviou o filho. E agora podemos perceber que Davi teve um exemplo bom a seguir. Pais, sejam bons exemplos a seguir para os vossos filhos. Obedientes, confiantes em Deus, sem colocar aquelas reservas. Mas talvez, não sei se... Confiem. E os vossos filhos, mesmo que já sejam adultos, ou que já estejam com a personalidade já quase formada, eles vão ter um bom exemplo a seguir. Davi foi uma referência de fé e muito mais, mas ele olhou também para o pai. O versículo 21 agora diz-nos que Davi chegou ao palácio do rei. E como é que Saul o tratou? Versículo 21. Que estamos a ver que sentimento teve o rei por este jovem, por este que está com as ovelhas, aquele que lhe foi referenciado como um bom tocador de harpa, aquele que lhe foi referenciado como sendo valente, corajoso, vigoroso, enfim, e que tinha a como melhor das companhias. Como é que o rei Saul o tratou? Versículo 21. Amou. Há uma tradução que tem uma expressão diferente desta que vou ler. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito. Se agradou muito dele. Obrigado. Se agradou muito dele. Davi foi obediente. Davi foi alguém recrutado para uma missão e ele cumpriu. E sabem, ele cativou o amor do rei. Apesar daquela perturbação de Saul, apesar daqueles momentos do sim que a seguir eram não, afinal eram não, e do não sei, desapareçam, e agora não quero ninguém, agora quero dar gente. Davi teve a sua relação com o rei, uma relação de amor. Isto faz de Davi um vencedor. Nós podemos, repito, não ser tão cativantes, tão habilidosos, tão capazes como Davi era. Mas todos podemos desfrutar, repito, do versículo 18, a melhor das companhias, que é o próprio Deus. E esta constante espiritual na nossa vida fará toda a diferença. Um dia que nós nos esquecemos da chave de casa, vamos ter alguma dificuldade para entrar. Não sei se alguém se esqueceu da chave durante esta semana, mas é terrível. Nós esquecemos da chave de casa. E depois, ainda que sacudamos os bolsos todos, a bolsa, e não há chave de casa. E o telemóvel também ficou lá dentro. E não sabemos o número de ninguém de cor. E então estamos perdidos. Estamos desorientados. Temos que ficar sentados à espera que alguém apareça, sabem? Davi poder-se ter esquecido da chave de casa. Mas ele tinha uma companhia que lhe permitia entrar e sair com amor, que era o próprio Deus. Esta última frase que está aqui a descrever Davi no versículo 18 faz com que o versículo 20 seja uma realidade. Davi marcou a sua presença pela obediência, pelo serviço, enfim, por todas aquelas características, mas pelo amor. Foi o amor que fez sobressair o seu serviço. Saber que estamos no sítio certo, na melhor das companhias, Deus tranquiliza qualquer pessoa. E foi esta tranquilidade que Davi acrescentou à vida do rei Saul. E é esta tranquilidade que nós devemos transmitir a outras pessoas. A pessoas que vivem atormentadas e que tantas vezes nos pedem ajuda. Nós temos de estar atentos quando uma frase nos for dita. Nós não devemos apenas ouvir, devemos parar para ouvir. Esta pessoa precisa de ajuda. Esta pessoa precisa de ajuda. Está na hora de eu recorrer à minha companhia.
a Deus para ajudar esta pessoa. O pedido de ajuda não partiu diretamente do rei, mas Davi respondeu imediatamente à necessidade do rei e auxiliou. E eu quero desafiar a que todos nós sejamos mais do que vencedores, levando a tranquilidade a vidas perturbadas. Partilhe um versículo. Partilhe um versículo. Partilhe uma palavra de esperança. Temos tantos versículos na Bíblia que transmitem uma esperança. Partilhe este versículo. Ore por esta pessoa. Ore por esta pessoa que conhece e que está a viver um momento de perturbação. Ore por ela. Partilhe a dádiva que Deus lhe dá com aqueles que estão a passar por momentos difíceis, para que o final do versículo 20 sobressaia. O amor de Deus sobressaia na nossa vida. Ser mais do que vencedor é também revelar uma sensibilidade para as pessoas mal-humoradas, as pessoas antipáticas, as pessoas perturbadas e, por vezes, muito irritantes. Os irmãos conseguem perceber que Saul não estava a ser a melhor das companhias. Versículo 14, 15, 16. Saul estava a ser um homem horrível, antipático, insuportável. Mas os seus criados não o abandonaram. Apoiaram-no. Não apoiaram as suas birras. Não apoiaram a sua antipatia, a sua instabilidade. Eles deram uma sugestão construtiva. A quem nós podemos auxiliar esta semana? Quem é que nos pode auxiliar esta semana? Se somos nós a passar por este momento de alguma perturbação, vamos falar com Deus. Vamos orar agora? Nosso Deus e Pai, nesta manhã queremos pedir-te paz, queremos pedir que o Teu Espírito Santo possa trazer-nos a tranquilidade. E se algo nos está a incomodar, a perturbar, por favor, Senhor, vem remover isto da nossa vida. Pedimos-te que nos uses para levarmos a paz, o descanso, o equilíbrio à vida de outras pessoas. E que também nós possamos estar na melhor das companhias, que és Tu. Por favor, Senhor, muda a nossa vida. Faz-nos ser mais do que vencedores em Ti e por Ti. É o que te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, só para terminar, versículos 22 e 23. A vida de Davi na casa de Saul começou neste tempo conturbado. Ele já revelava uma maturidade espiritual. Também nos diz os versículos 19 e 21 que cativou o amor do rei, mas foi eficaz. Leiamos os versículos 22 e 23. Assim, então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar aqui Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Davi foi tão eficaz na sua função, versículo 22, que o rei diz a Jessé: o teu filho não vai sair daqui. Ele é-me muito útil, ele faz-me muita falta. Já não vai mais tomar conta das ovelhas, já não vai mais andar de um lado para o outro a tomar conta do gado. Ele agora vai ficar aqui comigo. E eu quero que nós recordemos o versículo 23. Quando Saul era atormentado, quando o espírito mau o atormentava, aquelas crises, lá estava Davi a tocar. E isso acalmava o rei e tornava-o noutra pessoa. A eficácia de Davi perante o rei acalma nos momentos complicados, nos momentos mais turbulentos do rei. Sabemos que era Deus a agir por intermédio de Davi. Não era a harpa que fazia a diferença. Era Deus a capacitar Davi para tranquilizar o rei. E Deus estava a preparar Davi para algo muito maior do que ser o tranquilizante do rei. Deus estava a preparar Davi para ser mais do que aquele que toca a harpa e que traz a paz para este homem. Deus estava a prepará-lo para algo muito maior, para que fosse ele o homem a trazer a paz ao reino de Israel. Davi não tomou uma atitude acusadora. Vês? Se não fosse eu, hoje ainda estavas naquela perturbação. Davi não aponta o dedo ao rei Saul.
Davi cumpre a sua missão. Ele tocava e era eficaz. É um bom exemplo para nós. Sermos mais do que vencedores ao desempenharmos a nossa função em paz. Nem sempre conseguimos ser assim, pacíficos, os que trazem a concórdia, levam a paz, a tranquilidade à vida de outras pessoas, mas também podemos ser assim. Podemos não ser sempre assim, mas também podemos ser assim. A paz que Davi levou ao rei foi a paz que recebeu de Deus. E é aqui que Davi é eficaz. E é aqui que este jovem revela a sua eficácia. Ele não partilhou uma paz artificial, nem criou uma nova paz. Davi partilhou o que tinha. Quando nós partilhamos Jesus, não estamos a criar um novo Deus. Não estamos a criar uma nova metodologia, uma nova igreja, uma nova religião, um novo ensino. Estamos a partilhar o que recebemos. Quando nós partilhamos o amor, nós não estamos a criar uma nova unidade. Nós estamos a partilhar o que recebemos. Quando nós partilhamos a paz, nós estamos a partilhar o que recebemos. Temos tanto para partilhar. Temos tanto daquilo que Deus nos dá, temos tanto para partilhar. E eu quero desafiar a cada um de nós que ao longo desta semana, todos nós, sejamos sensatos, sábios, prudentes e que sejamos pessoas da partilha. A partilha da paz, do perdão, do amor, da tranquilidade, da alegria, do domínio próprio, da temperança, enfim, de tudo aquilo que recebemos da parte de Deus. O Senhor Jesus dá-nos um exemplo tremendo de como Ele dá o que recebe. E o que é que Jesus deu? A vida. Ao celebrar a ceia, nós estaremos a dizer que acreditamos que um dia Jesus veio, morreu, o seu corpo foi mesmo crucificado, o seu sangue foi mesmo derramado, não foi uma morte de ilusão, foi uma morte real, mas que Ele ressuscitou. E com a celebração da ceia, com este memorial, nós estamos a dizer, este pão é pão e vai continuar pão, mas aviva-nos a memória do corpo que o Senhor Jesus entregou em nosso lugar para nos dar a paz. Enquanto tomarmos o vinho, os cálices terão sempre vinho. Nós vamos orar e eles não se vão transformar em sangue. Avivam-nos a memória do sangue que o Senhor Jesus derramou em nosso lugar. Tanto o pão como o vinho não nos vão perdoar, não vão absolver, não vão elevar a nossa santidade, não vamos subir 1 ou 2 degraus na consagração a Deus. Estaremos, sim, a aumentar a nossa responsabilidade de fé. É um testemunho de fé. E hoje quero convidar a todos os que aqui estamos, que um dia aceitámos Jesus como o Senhor, o Salvador da nossa vida. Que aceitámos o que de melhor Deus tinha para nós. Que demos testemunho público da nossa fé através do batismo. Através da morte simbólica para os pecados, mas saímos da água, saímos da morte, vivendo uma vida agora para Deus. E que estamos em comunhão com Deus e com a nossa igreja. A participarem neste memorial, os que aceitam, os que acreditam no significado desta celebração. Eu vou pedir aos nossos irmãos diáconos, Rogério e Slava, que nos auxiliem com a distribuição do pão. Nós vamos entoar um hino que nos recorda exatamente a importância deste memorial. E antes mesmo de nós sermos servidos, nós vamos orar. Eu vou pedir ao irmão Rogério que possa orar, consagrando o pão que nós vamos servir. Graças te damos, meu Deus, porque podemos estar aqui reunidos em teu nome, Senhor. Nós te queremos agradecer, Senhor, pelas bênçãos que tens alargado sobre cada um de nós. E nesta hora, ó Deus, nós te queremos agradecer pelo teu sacrifício, Senhor, cruz do Calvário, Senhor, onde o teu corpo, o corpo do Senhor Jesus foi massacrado, Senhor, em nosso lugar, Senhor, para que nós possamos usufruir da salvação do Senhor Deus. Muito obrigado, ó Deus, por este tão grande sacrifício. E trazemos em nome do Pai de Jesus Cristo. Amém. Vida, pão dos céus, pão de
de avaliação. Se ainda não aceitei Jesus como o Salvador da minha vida, se ainda não me comprometi incondicionalmente com Ele, Ele que me traz a paz, Ele que me faz mais do que vencedor, Ele que me usa para levar a paz, a tranquilidade à vida de outras pessoas. Então eu quero servi-lo, eu quero ser para Ele. Se ainda não tomei esta decisão, que o possa fazer hoje. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Estando todos servidos, eu vou convidar que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 22. O versículo 19. Porquê é que nós temos este momento? Porquê é que nós acreditamos que este pão não salva, não perdoa? Leiamos o versículo 19. Lucas, capítulo 22, versículo 19. E, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão. O Senhor Jesus disse-nos para fazermos este memorial. Não este sacramento, mas este memorial. Porque nos aviva a memória do sacrifício que Ele fez em nosso lugar. E foi este sacrifício que nós hoje recordamos, nos tornou mais do que vencedores. Nos momentos conturbados, nos momentos em que se olha para uma descrição humana, mas onde a nossa maturidade espiritual se destaca. Vamos orar e pedir ao Salvador que nos possa dirigir uma conversa. Agradeço-te, nosso Pai, agradeço-te por teu Filho Jesus, agradeço-te porque Ele estava na cruz, que Ele sofreu por nós, que Ele deu-nos a vida, que nós podemos estar salvos. Agradeço-te porque foi a sangue que o livrou-se do pecado, o sangue que deu-nos a vida e que nós podemos estar aqui e celebrar. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ser servidos dos cálices. E enquanto nós entoarmos a segunda estrofe deste hino, nós vamos estar a falar exatamente, a cantar do sangue que nos dá o perdão, do sangue do Senhor Jesus derramado em nosso lugar. E é eficaz. Se recordarmos há pouco, Davi foi eficaz na função que desempenhou perante o rei Saul. E nós somos chamados a ser eficazes onde quer que estejamos. Então vamos cantar o sangue que o Senhor Jesus verteu, que é divino, que é eficaz. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração,
força, amor e vida traz. A nossa vida seria completamente diferente, para pior, sem o sacrifício de Jesus na cruz, sem aquele sangue derramado em nosso lugar. E quando nós olhamos para o que Jesus fez, percebemos que limpou toda uma vida de pecado. Aquela perturbação já não existe mais, por causa do sacrifício do Senhor Jesus. E hoje nós podemos, com alegria, recordar este sacrifício que o Senhor Jesus fez em nosso lugar ao entregar-se por nós. E estando nós servidos dos cálices, vou convidar que possamos reabrir as nossas Bíblias, novamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. E os irmãos perceberão que nós temos a responsabilidade de olhar para a Bíblia e de cumprir as palavras do Senhor Jesus. E hoje nós queremos olhar para o versículo 20, Lucas capítulo 22. O versículo 20 diz: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. Vou convidar que possamos ficar de pé e entoar a última estrofe deste hino, em que nós recordamos a misericórdia do Senhor Jesus sobre nós, em que nós recordamos não só o seu corpo, o seu sangue, mas agora pedimos: Senhor, vai-me abençoar. Eu quero estar cheio do teu poder, quero estar cheio de ti, quero estar sempre a revelar quem tu és na minha vida. Jesus me abençoar, deixe-me de ti, Senhor, pois ao beijo te servir e te honrar, meu Salvador, pois ao beijo te servir e te honrar, meu Salvador. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois ao beijo te servir e te honrar, meu Salvador, pois ao beijo te servir e te honrar, meu Salvador. Que assim que seja este o nosso desejo de honrar o nosso Salvador, de darmos um bom testemunho daquilo que Jesus faz por nós, faz na nossa vida. Vamos orar. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Criador, o nosso sustentador. Também és o nosso Salvador. Aquele que veio ter connosco, aquele que nos perdoa, aquele que morreu e ressuscitou em nosso lugar. Tu és o nosso guia, és o nosso consolador, és aquele que nos capacita, aquele que nos transforma. E rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Tenham bondade de sentar e enquanto escutarmos o preslúdio, vamos ficar em oração silenciosa e individual com o nosso Deus.